Naquele dia, Hallie chegou ao tribunal diante do saguão, repleto de vozes e passos. Ela examinou o arquivo com as mãos frias, embora já o soubesse de cor. Morrison Finco. Morrison, impresso na capa como um lembrete de que aquele não era um caso qualquer. Sentou-se na última fileira por alguns minutos para observar o tribunal de outro ângulo. Como alguém explorando um terreno familiar que de repente parece estranho. O ar-condicionado estava forte e secou sua garganta. O café que ela tomou no corredor tinha gosto de plástico, mas a ajudou a se acalmar. Ela viu um porteiro empilhando caixas de evidências. Ouviu uma impressora ao fundo. Reconheceu o cheiro de papel recém-grampeado. Esse conjunto de coisas simples a ancoraram na realidade. Naquele dia, ela não era promotora. Ela não carregava o peso do Estado, mas o seu próprio. Ela entrou no tribunal principal quando os advogados e o escrivão já estavam lá, e não pôde deixar de pensar que seu sobrenome naquela placa era um golpe baixo. Ele ajeitou o casaco azul escuro. Respirou fundo e disse a si mesmo, sem palavras, que iria aguentar firme, olhando para frente. Seu rosto estava sereno, mas por dentro sentia uma vibração que não parava. Quando viu Diane e Scott sentados na primeira fila, seu corpo reagiu diante dos pensamentos. Um aperto no estômago e um calor repentino na nuca. Ele olhou para o relógio como se tudo fosse uma formalidade. Ela fingiu separar papéis que não precisavam ser separados. Eles não disseram, olá, Nam ela esperava por isso. O gabinete do promotor público do condado havia enviado um colega para apoiar o caso, mas ela decidira estar presente para ouvir e, se necessário, falar. A juíza Brennan, séria e meticulosa, revisou o calendário do dia, e o tribunal ficou em silêncio. Hallie olhou para a mesa de provas. Extratos bancários, cartas do advogado do avô, recibos de transferência em nome da mãe ao longo dos anos. Nada disso era teoria. Eram meses e anos de fatos. Ela percebeu que estava pressionando a caneta com muita força e a largou. Naquele simples gesto, ela entendeu que tudo o que havia adiado emocionalmente desde o funeral passaria por aquele filtro. Uma audiência, um arquivo, uma decisão, e gostasse ele ou não, aquele era o dia. Quando a juíza Brennan abriu a sala do tribunal, o murmúrio habitual desapareceu. Hallie ouviu seu próprio nome ser chamado, seguido pelos nomes de seus pais, e o som pareceu estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Ela se lembrava de como, quando criança, costumava sentar-se no tribunal, esperando pelo avô e observando as pessoas buscarem justiça. Agora, a ironia era que ela não estava lá para defender os outros, mas para proteger o que ele lhe havia deixado. Não dinheiro, mas sua dignidade. O advogado de Diane tomou a palavra e falou sobre influência indevida, com uma confiança que a irritou. Hallie não interrompeu, apenas franziu os lábios e olhou fixamente para a frente. Cada palavra vazia que ouvia a conectava aos silêncios de sua infância, aos aniversários esquecidos e aos telefonemas que nunca chegavam. À medida que as discussões avançavam, ela notou que o ar ficava mais denso, quase pesado. Scott a olhava com a mesma frieza com que ignorara suas conquistas anos antes. Diane chorava copiosamente, com uma expressão ensaiada. Hallie já vira muitas testemunhas falsas em sua carreira e conseguia reconhecer o teatro à distância. Lembrava-se das cartas do avô, dos domingos em que ele a levava para pescar, para lhe ensinar que paciência fazia parte da justiça. Nessas lembranças, ela encontrava calma. Quando o juiz a convidou para depor, sua voz soou mais firme do que esperava. Ela explicou os fatos com precisão, sem drama, como alguém contando algo que não precisa mais justificar. E, enquanto falava, percebeu que hoje não se tratava apenas de uma herança. Era a cura de uma ferida que estava aberta desde os 3 meses de idade. O advogado da parte contrária tentou enganá-la com perguntas capciosas, sugerindo que sua proximidade com o avô havia sido uma forma de manipulação. Hallie permaneceu imperturbável. Ela havia passado anos confrontando pessoas que mentiam para salvar o próprio orgulho e sabia que a verdade, por mais lenta que fosse, acabava prevalecendo. Ela falou calmamente, explicando como seu avô havia permanecido completamente lúcido até o último dia.
como havia redigido o testamento com a mesma precisão com que revisava as sentenças, e como sua mãe nunca demonstrou interesse além do dinheiro. Cada frase carregava o peso da experiência, não da raiva. Quando terminou, o juiz assentiu silenciosamente. Hallow se permitiu respirar fundo. Chantei do Kill. Pela primeira vez em muito tempo, suas mãos não tremiam. Durante o intervalo, ela ficou sozinha no corredor. Encostou as costas na parede de mármore e olhou para as janelas altas que deixavam entrar uma luz branca, quase cirúrgica. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Carros, buzinas, pessoas apressadas. Vidas que nada sabiam do que ela estava. Vivendo, ela tirou da bolsa a carta que o avô lhe deixara, dobrada e um pouco gasta. Não precisava lê-la, mas leu mesmo assim. Cada palavra era uma bússola que a guiava pelo caos. O amor verdadeiro é provado pela presença, não por palavras. Ela repetiu a frase suavemente e sentiu algo dentro dela se alinhar. Quando guardou a carta, não foi mais com tristeza, mas com um senso de propósito. Ela sabia que aquela audiência não era o fim, mas sim a validação de tudo o que aprendera com ele. Quando o tribunal recomeçou, o advogado de Hallie apresentou as provas financeiras. Registros bancários apareceram na tela do tribunal, provando que William Parker havia enviado dinheiro para sua filha por mais de 20 anos. Diane baixou o olhar, não por vergonha, mas por cálculo. Haley percebeu. Ela sabia que sua mãe não estava chorando por remorso, mas porque sua estratégia estava desmoronando. O juiz pediu silêncio e revisou os documentos cuidadosamente. A cada página que virava, a verdade se tornava mais evidente. Scott, por outro lado, mantinha a mesma expressão impassível. Halla achou estranho pensar que aquele homem havia sido seu pai. Não havia nenhum traço de reconhecimento nele, apenas a distância de alguém que ignora o que ajudou a criar. O advogado de defesa, visivelmente incomodado, tentou mudar o foco. Disse que o juiz Parker, devido à sua idade avançada, poderia ter sido emocionalmente influenciado pela neta. Hallie olhou para ele e pensou em quão pouco sabiam sobre o homem de quem estavam falando. Lembrou-se das noites em que seu avô revisava documentos até altas horas da madrugada, de sua maneira meticulosa de revisar cada palavra, de sua incapacidade de tomar decisões precipitadas. Não havia espaço para manipulação em alguém assim. Quando Brennan perguntou se ele tinha mais alguma coisa a acrescentar, Hallie se levantou e, sem levantar a voz, disse que seu avô sempre acreditou na justiça além do derramamento de sangue. Pela primeira vez, desde que tudo começou, o silêncio no tribunal não pareceu intimidador, mas restaurador. A primeira testemunha foi uma antiga vizinha do avô, Patricia Caldwell. Ela caminhou lentamente até o banco das testemunhas, apertando uma pequena bolsa contra o peito, e jurou dizer a verdade com uma voz quase inaudível. Contou como vira Hallie visitar o juiz Parker toda semana, como jantavam juntos aos domingos, como lhe levava sopa quando ele estava gripado e como riam de antigas anedotas do tribunal. Disse também que nunca vira Diane se aproximando, exceto em ocasiões especiais, e que mesmo nessas ocasiões parecia mais interessada em falar sobre investimentos do que sobre o pai. O advogado de defesa tentou desacreditá-la, alegando sua idade, mas Patricia, sem perder a compostura, respondeu com detalhes concretos: horários, pratos, o nome da enfermeira que vinha às quintas-feiras. A expressão de Brennan mudou. Não era mais uma formalidade, era uma lembrança viva. Hallie, ouvindo, sentiu que finalmente alguém estava expressando o que tantas vezes fora silêncio. Em seguida, mostraram um conjunto de e-mails e anotações do advogado do juiz Parker, arquivados com datas e assinaturas. Afirmaram que o testamento havia sido atualizado com total clareza, com exames médicos comprovando a incapacidade e reuniões gravadas em áudio para evitar mal-entendidos. O advogado de Diane disse que tudo isso poderia ser interpretado de forma diferente. Brennan o interrompeu com uma pergunta direta. Ele tinha algo concreto para provar a incapacidade? Não tinha. Na tela, apareceu a carta que William deixou para a neta, aquela que Hallie lera tantas vezes que conhecia a cadência de cada frase. Não a mostraram na íntegra.
apenas o fragmento sobre presença e amor. Não era sentimentalismo, era o registro de um relacionamento duradouro. Quando o tribunal voltou ao silêncio, Hallie sentiu o nó no estômago se afrouxar um pouco. Não por causa da herança, mas pela possibilidade de que, pela primeira vez, o arquivo refletisse com precisão o que havia acontecido. Por um momento, Hayley sentiu algo próximo à compaixão. Não pelos pais, mas pelo que eles representavam. Uma geração que confundira coragem com aparência. Lembrou-se do avô dizendo que alguns usam o sobrenome como escudo e outros como compromisso. Enquanto ouvia o juiz fazer uma pausa para a deliberação, percebeu que vinha treinando a vida inteira para aquele dia sem saber. Não se tratava de ganhar ou perder, mas de preservar a memória do homem que a criou com princípios. Ela foi até o banheiro, olhou-se no espelho e mal se reconheceu. Seus olhos estavam cansados, sim, mas não abatidos. Enxagou o rosto e pensou que, mesmo que ninguém dissesse, seu avô ficaria orgulhoso. De volta ao tribunal, a atmosfera havia mudado. Ninguém falou. Diane evitou o olhar dele. E Scott, pela primeira vez, pareceu desconfortável. Brennan retornou com uma expressão que Hallie conhecia bem. A de alguém que havia tomado uma decisão firme. Quando ela começou a ler a sentença, o silêncio foi absoluto. O testamento do juiz Parker foi mantido, e o tribunal reconheceu a plena capacidade do falecido. Além disso, os autores, seus pais, deveriam cobrir as custas judiciais e os honorários advocatícios. Hallie não sorriu. Não havia nada para comemorar. Tudo o que ela sentiu foi um alívio seco. O tipo de calma que vem depois de uma tempestade que durou muito tempo. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em anos, não deixou que o silêncio a machucasse. Scott foi o próximo. Sua declaração foi breve, quase técnica. Ele falou de contratos, números e de como uma pessoa mais velha pode ser influenciada sem perceber. Não mencionou Hayley pelo nome uma única vez. Parecia mais um empresário protegendo sua reputação do que um pai defendendo sua verdade. Brennan interrompeu para pedir precisão nas datas, mas Scott hesitou, confundiu anos, misturou valores, e seu tom perdeu a força. Hallie olhou para ele com a mesma distância com que se observa uma lembrança que não dói mais. Interiormente, ela entendia que não ganharia nada discutindo com ele. O vazio emocional de seu pai era um muro velho demais para ser derrubado com palavras. Quando terminou, o juiz pediu um breve recesso. Ninguém falou. O silêncio foi mais eloquente do que qualquer discussão. Hallie aproveitou aqueles minutos para sair para o corredor e respirar fundo. Seu colega, o promotor designado, aproximou-se para perguntar se ela estava bem. Ela assentiu com um sorriso cansado, incapaz de explicar que o que mais a desgastava não era a acusação, mas a indiferença. Ela se lembrava de seu avô sempre dizendo que a verdadeira coragem não é medida pela raiva, mas pela calma com que se enfrenta a injustiça. Essa calma, ela pensou, era a única coisa que não poderiam tirar dela. Do outro lado do corredor, ela ouviu repórteres comentando sobre a linhagem judicial dos Parker, mencionando o nome de seu avô com respeito. Isso lhe deu um pouco de força de volta. Quando o oficial de justiça anunciou que o juiz estava pronto para retomar o julgamento, Hallie retornou ao tribunal, sentindo que, de alguma forma, seu avô também estava pronto para ela. A tarde caiu sobre o tribunal com uma luz dourada que entrava pelas janelas altas, manchando o chão com longas sombras. Hallie pensou em como aquela cor era simbólica, meio encerramento, meio início. A juíza Brennan pediu as alegações finais. O advogado de Diane falou de amor filial, de mal-entendidos, de erros que toda a família comete. Hallie ouviu em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ela sabia que aquela era a última jogada de uma estratégia desesperada. A cada frase vazia, sua mente voltava aos gestos concretos do avô, a sopa quente, os livros sublinhados, a risada suave ao ver ela passar no primeiro exame da ordem. Aquilo era amor verdadeiro, sem rodeios. Quando o advogado terminou, Diane olhou para ele, em busca de cumplicidade. Hallie o manteve por alguns segundos. Depois, desviou o olhar. Não havia mês e amargura.
apenas distância. O promotor falou calmamente. Explicou que o relacionamento entre o juiz Parker e sua neta era público, transparente e contínuo. Citou testemunhas, datas, registros médicos e notariais. Fez isso sem drama, deixando os fatos falarem por si. Brennan assentiu ocasionalmente, revisando os documentos cuidadosamente. O tribunal sentiu uma mistura de expectativa e exaustão. Holly observou sua mãe enxugar as lágrimas, com um lenço que combinava com sua jaqueta bege e, pela primeira vez, sentiu algo parecido com compaixão. Não pelas consequências do julgamento, mas pela incapacidade de Diane de entender o que realmente havia perdido. Quando o promotor terminou, o juiz anunciou que proferiria uma sentença no dia seguinte. Holly expirou lentamente. Ela sabia que não dormiria naquela noite, mas, pela primeira vez, não se importou. Naquela noite, Holly retornou ao seu apartamento em silêncio. Deixou o casaco no sofá e acendeu o abajur. Tudo estava em ordem, mas o ar parecia mais denso do que o normal. Abriu uma pasta com documentos pessoais que guardava desde a morte do avô. Fotografias, diplomas, pequenos bilhetes escritos à mão. Entre eles, encontrou um ingresso antigo para o Museu de Arte que haviam visitado juntos no dia em que ele lhe disse que queria cursar direito. No verso, ele havia escrito: "Ser justo não é punir, é compreender." Hayley passou os dedos sobre a frase e sentiu uma pontada nos olhos. Não chorou. Chorar, pensou, seria uma forma de desistir, e não estava preparada para isso. Olhou pela janela para a cidade iluminada e prometeu a si mesma que, independentemente da decisão, continuaria a viver de acordo com o que ele lhe ensinara. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. A notícia do caso se espalhou e alguns curiosos chegaram cedo, na esperança de ver o drama familiar do ano. Hayley os ignorou. Sentou-se serenamente como sempre, embora seu coração estivesse disparado. A juíza Brennan chegou pontualmente carregando uma pilha de papéis e uma expressão impassível. Diane e Scott sentaram-se juntos, evitando seu olhar. Hayley não esperava nada deles. Tudo o que ela queria era que o nome do avô não fosse manchado. Quando o juiz começou a ler a sentença, sua voz ressoou no tribunal com uma clareza que cortava o ar. A cada palavra, o peso de anos de negligência se transformava em algo mais leve, quase tangível, como se o tempo finalmente estivesse a seu favor. O juiz foi direto. Declarou o testamento do juiz Parker plenamente válido e que não havia provas de adulteração ou incapacidade. Reconheceu o vínculo sincero entre avô e neta e enfatizou que o amor demonstrado ao longo dos anos era em si mesmo uma prova moral impossível de falsificar. Diane abaixou a cabeça, fingindo surpresa. Scott recostou-se na cadeira, num gesto de derrota silenciosa. Holly manteve o olhar fixo no juiz, ouvindo cada palavra como se fossem ecos do seu próprio passado. Brennan também ordenou que seus pais pagassem as custas e taxas judiciais. No tribunal, alguns repórteres tomavam notas sem olhar para cima. Holly não sorriu. Não precisava. O que acabara de acontecer não era uma vitória, era justiça. Quando o juiz bateu o martelo pela última vez, a sala do tribunal se encheu de murmúrios. Holly se levantou lentamente, pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída. Ela podia sentir os olhares sobre ela, uma mistura de curiosidade e respeito. No corredor, um repórter perguntou se ela tinha algo a dizer. Hayley parou por um segundo, pensou em todas as respostas possíveis, mas apenas proferiu: "Meu avô ficaria calmo." Não era uma frase ensaiada. Era a única coisa verdadeira que ela conseguia dizer. Lá fora, o ar fresco batia em seu rosto, e pela primeira vez em anos, ela respirou sem culpa. Ela havia passado a vida se preparando para ser promotora, mas naquele dia, aprendera algo que nenhum livro ensinava: que às vezes a justiça também cura. Holly caminhou sem rumo por vários minutos. Atravessou a praça em frente ao tribunal, onde as árvores começavam a perder as folhas. Cada passo trazia de volta um pouco de calma. Não estava pensando no dinheiro ou na casa que agora lhe pertencia. Pensava nos domingos com o avô,
no cheiro do café e nas discussões sobre ética que tanto a moldaram. Lembrou-se de que ele costumava dizer que a justiça começa dentro de si, quando se decide não repetir o mal que se fez a si mesmo. Pela primeira vez, ela realmente entendeu essa frase. Mensagens de colegas e conhecidos começaram a chegar ao seu celular. Parabéns, manchetes, convites para entrevistas. Ela ignorou tudo. Esta história não precisava de público, apenas de um encerramento. Entrou em um pequeno café e pediu uma xícara de chá. Bebeu lentamente, olhando pela janela como se o mundo tivesse acabado de mudar ligeiramente. Enquanto estava ali, observando o cair da noite sobre a cidade, ela pensou que sua história poderia ser útil para outra pessoa. Não como um exemplo, mas como uma forma de lembrar que é possível perseverar, mesmo quando a família se torna uma adversária. E se você está lendo isso e chegou até aqui, provavelmente entende o cansaço que surge quando você tem que lutar sozinho. Conte-nos de onde você está assistindo a esta história. Deixe um comentário e compartilhe para que mais pessoas se lembrem de que o silêncio também pode se transformar em força. Hallie respirou fundo, pagou a conta e saiu do local. O sol estava começando a se pôr, e ela sentiu que pela primeira vez não devia explicações a ninguém. Naquela noite, ao chegar em casa, Hallie deixou a chave sobre a mesa e tirou os sapatos lentamente, como se cada gesto marcasse o fim de uma nova era. A casa estava silenciosa, e pela primeira vez, esse silêncio não a oprimia. Ela caminhou até o escritório, onde ainda guardava alguns pertences do avô. A caneta, uma foto emoldurada, um exemplar gasto da Constituição que ele lhe dera na formatura. Sentou-se diante da foto e, sem pensar muito, começou a falar com ele em voz baixa, não para pedir nada, mas para expressar sua gratidão. Agradeceu-lhe por não ter desistido dela quando criança, por tê-la ensinado a confiar na lei mesmo quando o mundo parecia injusto, por amá-la com uma constância que os outros jamais entenderiam. Não precisou fechar os olhos para senti-lo perto. A calma que a cercava era prova suficiente de sua presença. Depois de um tempo, ela abriu a última gaveta da escrivaninha e encontrou o envelope que Patricia, a vizinha, lhe dera semanas antes. Ela ainda não o lera completamente. Dentro, havia várias cartas que seu avô escreveu para Diane e nunca enviou. Ela as pegou cuidadosamente, como se fossem relíquias, e começou a lê-las uma por uma. Em cada linha, havia uma mistura de tristeza e esperança, a dor de um pai decepcionado e o amor de um homem que ainda acreditava no perdão. Em uma das últimas, escrita pouco antes de ele morrer, havia uma frase que tocou profundamente seu coração. Se você ler isto, quero que saiba que minha paz veio de vê-la se transformar na mulher com quem sempre sonhei. Hallie fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas fluírem sem resistência. Não eram de tristeza. Errando alívio, as cartas a acompanharam até altas horas da noite. Elas organizou em sua mesa em ordem cronológica, como se assim pudesse reconstruir não apenas a história de sua família, mas também sua própria identidade. Cada envelope tinha um tom distinto, como se seu avô tivesse passado por todos os estágios do luto, raiva, decepção, resignação e, finalmente, aceitação. Hallie percebeu que ele havia tentado se curar muito antes dela. Essa revelação lhe deu uma paz nova e profunda, que não dependia de uma decisão judicial ou reconhecimento público. Era uma reconciliação silenciosa entre passado e presente. Ela fechou a caixa onde guardava as cartas e prometeu mantê-las exatamente como estavam colme os vincos. As manchas de tinta e aquele leve cheiro de papel envelhecido que a lembrava dos dias de inverno na casa dos avós. Na manhã seguinte, ela se permitiu dormir até mais tarde. Seu corpo estava pesado, mas sua mente estava leve. Ela tomou café da manhã tranquilamente, colocou uma música instrumental e abriu as cortinas para deixar a luz entrar. Era a primeira vez em semanas que ela não tinha uma data de julgamento ou uma entrevista pendente. Ela se sentou no sofá, segurando uma xícara de café quente, e considerou o significado do que havia acontecido. Não era apenas um caso ganho. Era uma fronteira emocional que ela havia cruzado sem perceber. Ela havia fechado uma porta e aberto outra,
mesmo que ainda não soubesse aonde levava. Olhando pela janela, ela viu um jovem casal passando com um bebê nos braços e sorriu sem tristeza. Ela entendeu que o amor verdadeiro não é herdado, é construído do zero, com presença e escolha. Naquela semana, Hala decidiu retornar à antiga casa do avô. Ela estava trancada desde o funeral, e apenas o advogado tinha chaves. Ale passer porta, o cheiro de madeira velha e livros a atingiu imediatamente. Tudo estava intocado. A mesa marcada pelas xícaras, os quadros tortos, os sapatos perfeitamente alinhados ao lado do cabideiro. Ela caminhou pelos cômodos sem pressa, parando em cada detalhe. Na biblioteca, encontrou um bilhete dobrado dentro de um volume de direito constitucional. Dizia: "Nunca deixe a dor torná-la injusta." Hayley segurou entre os dedos e percebeu que aquela frase era o resumo perfeito de toda a sua vida. Ela não precisava de mais pistas. Deixou o bilhete sobre a mesa, abriu as janelas e deixou o ar refrescar o lugar. Pela primeira vez, a casa cheirava, não a ausência, mas a continuidade. Ela passou o resto do dia organizando os papéis do avô, separando pastas e aplicando novas etiquetas. Não o fez por obrigação, mas por respeito. Cada documento era um pedaço do seu legado, e compreender esse legado era sua maneira de mantê-lo vivo. Encontrou fotografias dele no tribunal, recortes de jornais e até um diploma dele emoldurado com uma dedicatória a William Parker por uma vida dedicada à verdade. Isso a fez sorrir. Sentiu que, de alguma forma, o tempo havia parado naquela casa, esperando que ela voltasse para continuar a história. Antes do ser, colocou uma foto recente sua com a toga de promotora sobre a mesa. Fechou a porta lentamente, sem olhar para trás. O eco do clique foi tão suave que pareceu uma despedida sem tristeza. No dia seguinte, Halle recebeu um telefonema do juiz Brennan. Ele agradeceu a ela pela forma como conduziu o caso e disse que, embora não costumasse fazer isso, queria elogiá-la por sua integridade. Seu avô ficaria orgulhoso. Foram suas últimas palavras antes de desligar. Halle olhou para o telefone por um momento, imóvel. Ela não precisava de reconhecimento, mas aquelas palavras a lembraram de que sua história havia se completado, maior que a sua. Havia limpado o nome de sua família e, ao mesmo tempo, reafirmado a sua. Naquela noite ela anotou uma reflexão simples em seu caderno. Perdão nem sempre é reconciliação. Às vezes, é simplesmente não carregar mais o que não é seu. Relendo a frase, ela sentiu que seu avô também teria gostado daquela frase. Com o passar dos dias, a vida começou a retomar o ritmo. Hal retornou ao gabinete do promotor, onde dezenas de processos pendentes a aguardavam. Alguns colegas a olhavam com respeito renovado, outros com uma curiosa mistura de admiração e distanciamento. Ela agia como sempre, pontual, focada, firme. Mas por dentro, algo havia mudado. Ela havia parado de buscar validação nos outros. Entendia que seu valor não dependia do sobrenome ou das feridas do passado. Certa tarde, ao revisar um arquivo sobre fraude familiar, notou que suas mãos não tremiam mais ao assinar. Percebeu que não apenas havia vencido um processo judicial, mas também uma batalha interna que vinha travando silenciosamente há anos. Uma semana depois, recebeu um convite para dar uma palestra na universidade, onde havia estudado. O tema era ética e responsabilidade na justiça de família. A princípio, hesitou. Não gostava de falar sobre si mesma, muito menos sobre um caso tão pessoal. Mas algo dentro dela lhe dizia que precisava fazê-lo. Na noite anterior à palestra, revisou suas anotações e acrescentou uma frase no final: "Não há heranças mais valiosas do que a consistência e a presença." Ao subir ao palco e ver o auditório lotado, sentiu uma calma estranha, como se cada passo a aproximasse de uma versão mais completa de si mesma. Falou por quase 1 hora, com voz firme e clara, sem drama. Ao terminar, a plateia aplaudiu de pé, mas o que realmente a comoveu foi ver uma aluna na primeira fila com lágrimas nos olhos. Após a conferência, a mesma jovem aproximou-se dela e contou-lhe que sua história lhe dera coragem para denunciar um parente que a havia enganado. Halle ouviu atentamente, sem interromper. Não ofereceu nenhum conselho, apenas lhe disse que a verdade,
mesmo que doa, sempre. Quando a jovem foi embora, Hallie sentiu que pela primeira vez, tudo o que havia vivenciado fazia sentido para além de si mesma. Era como se a história de seu avô, de sua infância e daquela provação tivesse se transformado em algo útil para os outros. Naquela noite, voltou para casa em paz, preparou um jantar simples, acendeu uma vela e escreveu em seu diário: "O amor se herda na forma de justiça." Então fechou o caderno, apagou a luz e dormiu profundamente, sem sonhos, como alguém que finalmente descansa após uma longa jornada. Com o passar dos meses, a história de Hallie desapareceu da mídia, mas continuou viva nos corredores do sistema judiciário. Alguns colegas a usavam como exemplo de ética profissional, outros simplesmente mencionavam seu nome com respeito. Ela não buscava reconhecimento, mas compreendia o peso do que representava. Em mais de uma ocasião, um jovem promotor lhe perguntou como ela conseguia manter a calma diante de algo tão pessoal. Halo sempre respondia: "Da mesma forma, não se trata de vencer, trata-se de não se perder." Essa frase se tornou quase seu lema, repetida em palestras, entrevistas e aulas. Era sua maneira de manter viva a voz do avô, mesmo que não precisasse mais se lembrar dele para se sentir próxima dele. Numa tarde de outono, decidiu visitar o cemitério onde William e Ellen Parker estavam sepultados. Trouxe flores brancas, as preferidas da avó, e uma carta que ela escrevera para ele. Caminhou lentamente entre as lápides, parando diante dos nomes que marcaram sua vida. Ajoelhou-se diante do túmulo e, sem dizer uma palavra, deixou a carta dobrada sobre a lápide. O vento soprava suavemente, agitando as folhas secas ao seu redor. Não chorou. Sorriu com a serenidade de quem sabe que tudo está em seu lugar. Permaneceu em silêncio por alguns minutos, respirando fundo, sentindo a paz de quem finalmente entende que a perda também pode ser um ponto de partida. Então, antes de partir, sussurrou um obrigado tão suavemente que o vento quase o levou embora, mas no fundo, sabia que o ouvira. Nos dias seguintes, Hallie começou a escrever um livro, não sobre o julgamento, mas sobre justiça emocional, aquele processo silencioso de cura sem esperar por desculpas. Foi difícil no começo. Cada capítulo era uma mistura de memória e análise, de feridas e lições aprendidas. Mas ela logo descobriu que escrever era outra maneira de organizar sua mente. Ela se lembrou de como seu avô lhe disse que colocar as coisas no papel era uma maneira de entendê-las melhor. Então, todas as noites, ela se sentava em frente ao computador com uma xícara de chá e deixava as palavras fluírem sem filtro. Ela não estava pensando em publicá-lo. Pelo menos não ainda. Era sua terapia, sua maneira de finalmente fechar o círculo. Às vezes, ao relê-lo, ela se surpreendia ao perceber que não sentia mais raiva, apenas gratidão e uma estranha ternura pela mulher que ela havia sido antes de tudo aquilo. Com o tempo, esse manuscrito se tornou um testamento poderoso. Um editor que havia assistido à palestra leu trechos e propôs publicá-lo. Hallie hesitou, mas finalmente concordou, com uma condição: que os nomes fossem alterados e que a história não se concentrasse em conflitos familiares, mas na reconstrução pessoal. O livro foi lançado meses depois, sob o título A Coragem de Estar Presente, e esgotou em poucas semanas. Ele recebeu cartas de pessoas de todo o país, contando como sua história lhes dera força para enfrentar o abandono, julgamento ou a traição. Hallie leu todas com humildade, sabendo que o mais valioso daquele reconhecimento não era a fama, mas a certeza de que o legado de seu avô continuava a cumprir sua função: inspirar justiça onde antes só havia dor. A publicação do livro pouco mudou sua rotina. Ela continuou a acordar cedo, revisar arquivos e comparecer a audiências com a mesma disciplina de sempre. Mas havia algo diferente em sua maneira de estar no mundo. Ela não evitava mais conversas pessoais ou perguntas sobre sua família. Respondia com calma, sem evasivas. Ela havia aprendido que o passado não se apaga, se integra. Um dia, durante um almoço com colegas, um deles lhe disse que admirava sua força. Ela sorriu e respondeu simplesmente: "Não é força, é prática. Você aprende a não ficar no lugar do dano." Ninguém respondeu, mas o silêncio que se seguiu
foi respeitoso. Era como se todos entendessem que por trás de sua calma havia uma história pesada demais para ser resumida em uma frase. No fim de semana, ela decidiu viajar sozinha para o litoral. Não fazia isso desde criança. Dirigiu por horas ouvindo música suave. E ao chegar, caminhou descalça pela praia. O mar estava calmo e o vento carregava aquele cheiro salgado que sempre a lembrava da avó. Sentou-se na areia e deixou o sol aquecer sua pele. Não pensava em nada específico. Apenas no quanto havia evoluído desde aquele dia no tribunal. Às vezes, o silêncio também tem um som, pensou. E esse som era o da sua própria paz. Enquanto o pôr do sol tingia o céu de laranja, ela fechou os olhos e sorriu. Compreendeu que nem tudo que dói deixa cicatriz. Às vezes, simplesmente nos reconecta para viver melhor. De volta à cidade, Hallie retornou ao trabalho com energia renovada. Suas decisões no tribunal começaram a se destacar pela postura e sensibilidade, levando-a a ser considerada para um cargo na Suprema Corte Estadual. Ao receber o chamado oficial, não sentiu euforia nem medo, mas uma profunda serenidade. Ira como sei. Cada passo de sua vida menos as ausências, o julgamento, as lágrimas menos a tivessem preparado para aquele momento. Na noite anterior à cerimônia, ela visitou a casa do avô mais uma vez. Acendeu o abajur, sentou-se diante do retrato dele e prometeu-lhe que ocuparia aquele cargo com a mesma ética pela qual ele vivera. Não por causa do seu nome, mas por causa do que você me ensinou, murmurou, e pela primeira vez, sentiu que as gerações se encontravam em silêncio, como se o tempo tivesse justamente fechado seu círculo. No dia de sua nomeação, a imprensa lotou o prédio. Hallie subiu confiantemente os degraus do tribunal, acenando para aqueles que assistiam com admiração. Ao fazer o juramento de posse, ela se lembrou de todas as vezes que seu avô a levou àquele mesmo tribunal quando criança, dizendo-lhe que a justiça era um serviço, não um privilégio. Agora, ela estava sentada no mesmo assento que ele ocupara décadas antes. E se você chegou até aqui na história, talvez sinta o mesmo orgulho silencioso que ela sentiu quando olhou para o céu e pensou: conseguimos. Compartilhe esta história se você acredita que a justiça também pode ser uma forma de amor, porque às vezes basta uma voz firme para nos lembrar disso. Hallie sorriu. Não para as câmeras, mas pela memória daquele que a ensinou a nunca desistir. Naquela tarde, após a cerimônia, Hallie caminhou sozinha pelos corredores do tribunal vazio. Retratos do ex-juízes estavam pendurados nas paredes. E entre eles, um de seu avô, ela. Parou na frente dele e permaneceu em silêncio por um longo momento. Não precisava dizer nada. A conexão era óbvia. Ela se lembrava de cada conselho, de cada conversa sobre o equilíbrio entre a lei e a compaixão. Ela havia passado tanto tempo tentando corresponder às expectativas dele, que de repente percebeu que não precisava mais. Ele vivia em suas decisões, em sua maneira de olhar para os outros, em sua calma antes de julgar. Ela se permitiu sorrir com uma ternura nova e mais madura. Fechou os olhos por um momento, respirou fundo e continuou caminhando, certa de que estava exatamente onde pertencia. Os meses seguintes foram intensos. Os casos que chegavam ao seu gabinete eram complexos, e cada decisão tinha um peso moral considerável. Mas Hallie aprendera a enxergar além da papelada. Ela ouvia as histórias por trás de cada processo, buscando entender o aspecto humano antes do jurídico. Sua abordagem começou a inspirar outros jovens juízes. Alguns diziam que ela tinha a paciência de uma professora e a firmeza de um soldado. Ela riu da comparação, mas sabia que havia verdade nela. A justiça, no fim das contas, exige disciplina e compaixão em igual medida. À noite, quando tudo estava tranquilo, ela escrevia em um caderno 3 coisas pelas quais era grata. Sempre, sem falta. Uma delas era o nome do avô. Numa manhã de primavera, Hallie recebeu uma carta sem remetente. Dentro, havia um recorte de jornal com a notícia de sua nomeação e um breve bilhete escrito à mão. Talvez agora você entenda como foi difícil ser sua mãe. Ela não precisou ler a assinatura. Reconheceu a letra de Diane instantaneamente. Não sentiu raiva,
nem pena. Simplesmente entendeu que sua mãe permanecia prisioneira de seu próprio orgulho, incapaz de se desculpar diretamente. Colocou o bilhete em uma gaveta e decidiu não responder. Aprendera que algumas feridas não cicatrizam com palavras, mas com silêncio. Essa escolha não era frieza, mas proteção. Naquela noite, enquanto revisava os arquivos, em seu escritório, olhou para o retrato do avô e considerou que talvez a justiça também consistisse em saber quando não revidar. O tempo passou e o nome de Hayley Morrison tornou-se sinônimo de integridade. Sua história, antes dolorosa, tornou-se uma inspiração para outros. Em cada frase que ela transmitia, havia algo do amor paciente de seu avô e um pouco da força que a vida a forçara a construir. Ela não precisava de reconhecimento público ou homenagens. Sua recompensa era ver a justiça tocar vidas reais, pessoas reais. Às vezes, ao final de uma audiência difícil, ela passava alguns minutos sozinha no tribunal, ouvindo o eco de passos e o som distante de portas se fechando. Aqueles silêncios, que antes a lembravam de abandono, agora falavam de paz. Era sua maneira de saber que tudo valera a pena. Anos depois, Hayley retornou à casa do lago, onde seu avô costumava passar os verões. O lugar era um mesmo. O cais de madeira, o cheiro de pinho e o reflexo do pôr do sol na água. Ela sentou na velha cadeira onde ele costumava ler e deixou o vento mover as páginas de um livro que trouxera consigo, sua própria edição de A Coragem de Estar Presente. Ela olhou para o horizonte e pensou em tudo o que acontecera desde aquele primeiro dia no tribunal. Ela não sentia mais raiva ou tristeza, apenas gratidão. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro nem sempre vem envolto em grandes gestos, mas em atos silenciosos de constância e verdade. Ela fechou o livro, respirou fundo e sorriu. Oh, Eagle! Do lago restaurou sua calma, como se todo o tempo sussurrasse que o legado de William Parker vivia nela. Em cada decisão justa, em cada palavra dita com integridade,